Louvado seja o Senhor por mais esta oportunidade, essa graciosa oportunidade de estarmos estudando a santa e bendita palavra do nosso Senhor. Hoje nós seguimos ainda no capítulo 5 de Atos, vamos ver os versículos 17 a 32. Vou fazer a leitura, Atos 5, do 17 ao 32. Lembrando, irmãos, que a maneira que nós lemos e recebemos a palavra de Deus, né, que é a santa palavra, é o momento sublime que nós temos da reunião. A reunião tem a exposição, mas nós temos a leitura da palavra, e é esta palavra que é espírito, é esta palavra que é vida, e a leitura que nós fazemos, é por isso que a exposição, ao estudo expositivo, sistemático, sequencial, é muito benéfico para nós, porque nós temos oportunidade de ler o texto, versículo por versículo, meditar nesses versículos e possuir, ao longo do livro que nós estamos estudando, uma visão abrangente, né, uma visão panorâmica, geral de todo o livro. E a cada sábado, Deus dá a oportunidade de nós pegarmos porções, trechos, e aí nós temos um detalhamento, um aprofundamento maior, né? Então, nós vamos fazer a leitura do 17 ao 32. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-no no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. Bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós estamos, então, dentro desse contexto do capítulo 5, em que
a assembleia, a comunidade dos crentes, dos salvos, dos santos em Jerusalém, vem crescendo de modo grandioso. Lucas começa a fazer contagem dos convertidos, começa dizendo 3.000, depois 5.000, e nós vemos no capítulo 5 que ele já para de contar e diz que havia uma multidão de homens e de mulheres. Esta assembleia tem à frente os apóstolos que produzem, trazem um ensino apostólico. Por isso que, logo no começo de Atos, capítulo 2, é dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa assembleia está sendo constantemente enchida do Espírito Santo, está sendo guiada e governada segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo está conduzindo os irmãos. E nós vimos nesse mesmo capítulo 5 que eles tiveram uma situação muito incomum, séria, quando Ananias ele é morto e logo em seguida a sua esposa, ela também é morta, porque eles mentem, enganam e usam de má fé com relação ao Espírito Santo. Pedro os repreende e eles são mortos imediatamente, mostrando e trazendo um temor à multidão, que é relatado ainda no capítulo 5, versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todo quantos ouviram as notícias desses acontecimentos. Mas nós temos aí no relato que nós vimos no capítulo 5, que os apóstolos faziam sinais e milagres, e isso começou a trazer uma repercussão tão grande, que pessoas de outras cidades começaram a vir para serem curados. Nós temos no capítulo 14, deste mesmo capítulo 5, no versículo 14 do capítulo 5, o relato de Lucas dizendo: e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar ao menos a sombra de Pedro, se projetasse em algum deles. Versículo 16, afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, irmãos, importante a gente entrar nesse cenário, naquilo que estava sendo vivido. Os irmãos estavam experimentando manifestação sobrenatural do Espírito Santo, e os apóstolos faziam sinais e milagres, e as pessoas que criam, tamanha era a fé deles, eles estavam tão cheios de fé, tão plenos do Espírito, que eles, possuídos dessa fé, possuídos dessa convicção, crentes no Senhor, no Cristo ressuscitado, no Cristo exaltado, levado à destra do Pai, e eles estavam vendo os sinais e os prodígios serem selos de Deus na vida dos apóstolos, confirmando a palavra do Senhor que eles fariam muito mais sinais e milagres do que o próprio Senhor havia feito. Isso toma uma proporção motivado, irmãos, pela fé da Assembleia, da comunidade dos crentes, e eles, cheios dessa fé, levam as pessoas enfermas, e eles mesmos, enfermos, que creram no Senhor, são levados às ruas, deitados em macas, levados para que, no movimento dos apóstolos, aqui é mencionado a sombra de Pedro, que se Pedro passando pudesse, ao menos a sombra, trazer cura. E os doentes eram curados, e os possuídos de espíritos imundos eram libertos. Então, o Espírito Santo, através de Lucas, faz uma distinção importante nós
que vivemos o mundo espiritual com muita frequência, entendemos que há casos de doença física, doença emocional, psicológica, psiquiátrica, e há caso de possessão demoníaca, há caso de opressão espiritual. E Lucas aqui mostra nesse versículo uma distinção. Tanto os doentes eram curados, né, o versículo 16, e os atormentados por espíritos imundos, os quais todos eram curados, libertados. Nesse cenário em que os apóstolos tomam um vulto, o nome deles começa a ser divulgado, essa situação de que havia um grupo de homens crentes num judeu, ou melhor, num galileu que havia sido morto, num nazareno que havia sido morto algum tempo atrás, e eles dizem que este homem ressuscitou e que agora está curando e que agora está promovendo sinais e milagres, e que havia uma multidão de crentes na cidade de Jerusalém que se reuniam publicamente dentro do templo, no Pórtico de Salomão, para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, e eles viviam em tamanha harmonia, em tamanha alegria, singeleza e pureza, amando uns aos outros, que vendiam seus bens, suas propriedades. Essa informação, esse cenário, esse retrato dos irmãos da Assembleia se divulgou, se espalhou. E isso provocou, como nós lemos no versículo 17, que é o que nós vamos já começar agora falando a respeito do assunto de hoje, nós vemos que o sumo sacerdote e os que estavam com ele, né, como é dito aqui, os saduceus, lembrando que o sinédrio tinha uma parte mais proeminente, que era a liderança do sinédrio, que eram os saduceus, um partido ou uma seita dentro do judaísmo, que representava a aristocracia da época, era a elite da época, que comandava o Sinédrio, este tribunal, esta corte suprema de Israel, que julgava a lei, que julgava também os atos civis dos judeus praticados. Este sinédrio era composto de 71 anciãos, de 71 sacerdotes, há alguns que dizem 72, a gente vê até mesmo relato de 70, mas era este número. Uma assembleia, né, um conselho formado por estes homens, e eles tomados de inveja. Estes, que originalmente deveriam ser os representantes do povo no serviço sacerdotal, servindo tanto a Deus quanto aos homens, como foi inicialmente definido pelo Senhor, no início da jornada do povo de Israel, que eles estabeleceriam um tabernáculo e teriam uma casa sacerdotal para oferecer sacrifício, para interceder pelo povo e para ensinar o povo no cumprimento da palavra. Este sumo sacerdote, que agora deveria estar envolvido na obra do Senhor, está exatamente tomado por um sentimento de inveja, um sentimento de raiva, instigado a ficar extremamente invejoso, né, com redundância aqui, do que estava acontecendo. Não era o nome dele que estava sendo dito, não era ele que fazia os milagres, não era o sinédrio que fazia, né, os sinedricistas, quem pertencia ao sinédrio é chamado de sinedricista, não eram eles que estavam sendo guiados pelo Senhor. E eles são tomados de inveja. Mandam prender os apóstolos e recolhem à prisão. Essa situação, né, retratada aqui no versículo 17, mostra que o sinédrio tolerou o crescimento, o ganhar proporção da igreja até um ponto. Aqui, quando diz agora 17, levantando-se, mostra uma mudança de postura. Até aquele momento, o sumo sacerdote estava tolerando, muito embora no capítulo 4 ele já tivesse trazido Pedro e João, depois que eles curaram o paralítico,
trouxeram para dentro do sinédrio e ordenaram que eles não ensinassem publicamente, liberando-os. Então, novamente, agora, eles são vistos fazendo esses sinais, fazendo esses milagres, estavam ali diariamente no pórtico de Salomão, entre os corredores, né? O pórtico é um corredor lateral coberto no templo, né? A margem ali que cercava o templo, corredor leste da entrada do templo. Então, um corredor com colunas e por conta de ser coberto, onde tinha sombra, eles se agrupavam ali conforme eles haviam estabelecido, né? Eles haviam estabelecido que publicamente, coletivamente, teriam a reunião ali no pórtico Salomão diariamente. O sumo sacerdote e o sinédrio chegam no limite, irmãos. Agora que eles estão curando, fazendo sinais, e a palavra está sendo difundida, a multidão cresce, os crentes crescem, e outras pessoas de outras cidades sabem o que está acontecendo, eles resolvem tomar uma postura. Prendem os apóstolos e recolhem a prisão. Versículo 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e lhes disse: Louvado seja o Senhor. Nós percebemos aqui, irmãos, essa construção que o Espírito Santo dá para Lucas é tremenda, né? Porque à medida que o homem movido de inveja, o homem com o coração distante de Deus, se levanta contra a obra de Deus, Deus assume a responsabilidade de cuidar da sua obra e dos seus. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora e lhes disse: O que nós temos aqui? Nós temos a figura de um anjo, né? O anjo, segundo a palavra nos diz, nós vemos desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, esse corpo de anjos, né? Desses ministros, espíritos ministradores, né? Como é dito em Hebreus 1:4. Eu vou ler para os irmãos, né? Hebreus 1, 13 e 14. Vou ler para os irmãos. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés? Não são todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores, enviados, aqui ó, para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O Salmo 103, 20 e 21, o que diz sobre os anjos? Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Salmo 103, 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Então, os anjos executam as ordens de Deus, são esses espíritos ministradores enviados para serviço, né? Estão servindo ao Senhor, cuidando dos santos, e eles são obedientes à palavra, evidentemente, estes que não foram levados na queda e seguiram a Satanás. E esse versículo 19 mostra, então, que um anjo, a serviço do Senhor, obediente ao Senhor, abre as portas do cárcere e conduz para fora os apóstolos. Irmãos, é interessante, né, que em Atos nós vamos ver pelo menos 3 ocasiões em que os servos do Senhor estão presos, encarcerados à noite, e Deus os liberta, por meio de anjo. Na verdade, 2 vezes isso acontece com Pedro. O relato de Pedro ser posto em liberdade está em Atos 12, e o outro é Paulo e Silas na prisão, Atos 16. Em Atos 12, diz também que o anjo até acorda Pedro, fala para Pedro se vestir, abre, solta as correntes, abre as portas e tira Pedro de lá. E quando fala de Paulo e Silas, fala que houve um terremoto, os alicerces da prisão sacudiram e abriram-se todas as portas e as cadeias, as correntes se soltaram. E nessas 3 ocasiões é dito à noite. Talvez
acho que nós podemos inferir daqui, melhor, acho que nós podemos tomar entendimento de que há um ensino para nós. Até reforçando o salmista, o nosso Deus não dorme. Deus trabalha à noite, irmãos. Deus age à noite. Normalmente, para muitas pessoas, a noite é um tempo de angústia, de amargura, de incerteza. Mas nós, os filhos de Deus, sabemos e vemos Deus agindo à noite para colocar os seus em liberdade, para libertar os oprimidos, aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos. E isso nos mostra que a nossa confiança no Senhor excede aquilo que normalmente é um conceito comum dos homens. O medo da noite. Nós, os crentes, sabemos que o que guarda Israel não dormita. O nosso Senhor age a favor dos seus à noite. Ele cuida de nós à noite, também à noite, de dia e de noite, o tempo todo. E esse anjo, então, liberta os apóstolos. E no versículo 20, o que é dito, irmãos? Ide. Ele dá uma instrução a esse anjo, né? Este anjo diz: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Que frase maravilhosa. O anjo, então, desfaz o que o sinédrio fez, desfaz o que o sumo sacerdote mandou, e se colocando diante dos apóstolos, diz assim: vocês vão sair daqui. A palavra no versículo 20, onde está apresentando-vos, é a mesma palavra que significa levantando-se ou estando em pé. É como se fosse um contraponto ao que aconteceu com o sumo sacerdote, do versículo 17. Se o sumo sacerdote se levantou para ter uma atitude contra a vontade de Deus, nós vemos agora o anjo falando: sigam agora em pé, mantenham-se em pé, mantenham-se com uma postura de continuidade daquilo que vocês estavam fazendo e voltem, retomem no templo, fazendo aquilo que vocês devem fazer, aquilo que vocês foram incumbidos. Vocês vão dizer ao povo as palavras desta vida. Os apóstolos agora são comissionados pelo anjo dizendo: o lugar de vocês é o lugar onde vocês falam, onde vocês ensinam, onde vocês estão trazendo a vontade de Deus conhecida ao povo. O lugar de vocês não é nesse cárcere, não é emudecidos, não é calado pelos homens, não é calado por uma estrutura que não serve mais a Deus, que não agrada mais a Deus, que hoje alimenta-se do próprio interesse, da própria vontade. E isso existe muito no nosso meio, no meio cristão. Muitos que estão, em nome de Deus, se alimentando ou alimentando o seu próprio ventre. E o anjo diz: o que vocês vão fazer? Vocês vão levar todas as palavras desta vida. Olha a ênfase, irmãos, a todas as palavras. Nós devemos lembrar que o que foi comissionado à igreja é esse ministério de nós ensinarmos, é esse ministério de nós testemunharmos, ensinando às pessoas aquilo que nós temos visto e ouvido. O anjo disse: vocês precisam falar todas as palavras, fazendo eco ao próprio ensino do Senhor Jesus, lá em Mateus 28, perdão, em Mateus 4, quando ele rebate Satanás ali no deserto, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O anjo diz: vocês vão ensinar ao povo todas as palavras.
Jesus disse: o homem precisa de toda palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez, Jesus, quando na comissão, já ressuscitado, diante desses apóstolos, diz para eles o seguinte: ide, portanto, Mateus 28, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atenção ao 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou que vos tenho dado, ou que vos tenho ensinado. Todas as coisas. E Paulo diz, em Atos 20, 27, aos Efésios, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, ou todo o conselho, ou todo o ensino de Deus. O que a igreja está incumbida, irmãos, é de apresentar toda a palavra de Deus. Nós só fazemos discípulos quando nós, a partir do batismo, e para que isso aconteça, é necessário que haja o crer, o arrepender-se, o confessar os pecados, e aí o enchimento do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Para que isso, uma vez tendo acontecido, agora o Espírito Santo e as palavras do nosso Senhor sendo ensinadas possam fazer com que este novo crente se desenvolva ou desenvolva a sua salvação, se conforme à imagem de Cristo por toda a palavra de Deus. Por isso que o discipulado é um chamado que exige tanto da igreja. O discipulado, ele vai além do crer, porque necessita o acompanhamento frequente para que todo o ensino da palavra de Deus, para que seja ensinado a respeito depois que ele foi batizado, então ele ouviu do crer, ouviu que ele é um pecador, ouviu que ele precisa se arrepender, ouviu da existência do Espírito Santo, e quando ele crê, aí ele começa a ouvir todos os demais ensinos, para que ele saiba da existência, da necessidade de santidade, para que ele conheça a respeito da conformação em Cristo ou a transformação da mente, para que ele saiba do plano de Deus em nos glorificar, para que ele conheça a necessidade de habitarmos em santidade e estarmos em santidade diante do Senhor, conhecendo que há um reino preparado, mas que o Senhor só vai dar para aqueles que hoje estão vivendo comprometidos com o seu reino. Aqueles que, uma vez que creram, fizeram o bem, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para recebermos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, esse discipulado está compreendido dentro do que o anjo disse a eles: vocês vão ensinar todas as palavras. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. É a igreja que detém as palavras de vida eterna, porque a igreja é o próprio Cristo, né? Nós somos corpo de Cristo, nós somos Cristo, né? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E nós somos esses que são habitados pelo Espírito Santo, o Espírito Consolador que nos conduz a toda a verdade. Então, irmãos, cada um de nós tem uma responsabilidade no discipulado. Quantas pessoas, ou quem nós estamos discipulando hoje, que nós estamos dedicadamente ensinando a palavra do Senhor, ensinando a respeito da verdade. E o lugar mais adequado, irmãos, e na verdade o único lugar que se dá onde há a verdade é na igreja. Então as pessoas, os recém-convertidos, eram trazidos para viverem na Assembleia em Jerusalém,
o mesmo deve acontecer hoje. As pessoas que são ensinadas, que são apacentadas, pastoreadas por nós, em um determinado momento, elas devem estar em contato com os irmãos, seja na reunião de casa, num grupo menor, para ter acesso a outros dons, a outros ministros, a outros ministérios, e, por fim, a toda a Assembleia, onde nós temos uma porção maior de Cristo, onde nós temos uma esfera de julgamento espiritual, discernindo o coração dos presentes, discernindo o propósito. Esse é um ensino que nós temos na carta de Paulo aos Coríntios, né, 1 Coríntios. Então, nós vamos vendo que essas palavras, todas essas palavras desta vida, né? Queria chamar a atenção agora, porque o anjo usa esse termo desta vida. O ensino que é propiciado pelo Espírito Santo é o ensino da vida eterna. É um ensino que tira o homem da morte e da vida. Porque é o ensino do verbo, que é o verbo da vida eterna. Jesus é este que é a ressurreição e a vida eterna. É por isso que alguém que ouve a palavra e, pela ação do Espírito Santo, ele vem a crer, ele é ressuscitado. Ele sai da morte e experimenta a vida em Cristo Jesus. O Evangelho, irmãos, é a palavra de vida eterna. Quando Jesus, em João 6, faz a pregação e dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem não comer da carne dele e beber do seu sangue não tem parte com ele, e aquilo causa um alvoroço, um reboliço entre os discípulos, e muitos deixaram a Jesus, e ele se volta aos apóstolos e diz: e vós, quereis também me deixar? E o apóstolo Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por isso que o anjo fez questão que eles tivessem ciência de que o que eles estão pregando é a palavra de vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para ressuscitar, para dar vida aos mortos, e dando vida e ressuscitando, fazer com que estes homens e mulheres cresçam e amadureçam, se tornando herança de Cristo, e podendo assim receber essa herança do Senhor que está reservada nos céus. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, que o Espírito Santo nos coloque no coração a responsabilidade de sermos arautos, de sermos estes que pronunciam, que falam, que estão em pé nos diversos lugares da sociedade, falando as palavras de vida. O que há em nós é o Espírito de vida. E as palavras que nós falamos, por ser o Evangelho de Deus, são as palavras de vida eterna. Versículo 21, o que acontece, irmãos? Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, então o anjo dá essa determinação para eles, imediatamente quando eles são libertos à noite. E no versículo 21, tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. As portas do templo eram abertas à meia-noite, mas o acesso só era dado no início, quando o sol raiasse. Então, por volta das 5h30, 6 horas. Aqui, o Espírito Santo está dizendo que logo ao romper do dia, provavelmente às 5h30, 6 horas, os apóstolos já estavam no templo, seguindo a ordem de Deus através do anjo. E o que eles estavam fazendo no templo, irmãos? Ensinando. Esse trecho dessa noite dá uma ênfase muito grande ao ensino. E nós vamos ver mais para frente a questão da doutrina. E eles estavam no templo ensinando. Agora, olha que coisa, irmãos. Eles foram presos quando eles estavam no templo ensinando e fazendo sinais. E agora, libertos pelo anjo. Esse anjo
Se esse anjo que libertou Pedro nessa noite, né, Pedro não, os apóstolos nessa noite, foi o mesmo anjo que despertou ele, que libertou ele em Atos 12, e talvez, se foi um anjo que provocou o terremoto e quebrou as cadeias lá em Atos 16 com Paulo e Silas, Deus talvez tenha um anjo especialista em arrombamento de cadeia. E esse anjo colocou os apóstolos e deu ordens. Vocês vão para o templo. Imediatamente, assim que foi permitido eles entrarem, eles voltam para o templo. O lugar onde eles, para o sinédrio, estavam desobedecendo as ordens. Que foragido, irmãos, que escapa da sua prisão, fica no lugar onde ele foi preso, ou fica num lugar muito próximo, aos olhos, ao alcance dos seus guardas, daqueles que determinaram a sua prisão. O que aconteceu com estes homens que não fugiram do destino que nenhum homem quer? Perder a sua liberdade. O que estava no coração desses homens que renegaram aquele que é o maior valor depois da vida, que é a liberdade? Estavam cientes do que estavam fazendo. E absolutamente cheios de fé de que, cumprindo a ordem de Deus, Deus, se quisesse, os poria em liberdade, o momento que fosse. Ou os guardaria de qualquer prisão. Então eles vão ousadamente para o templo. Irmãos, esse mesmo espírito de ousadia, de poder que há nos apóstolos, que havia nos apóstolos, há em nós. Paulo diz que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Poder para pregar o evangelho. Nós temos este poder que habita em nós e só depende de nós abrirmos a boca. Crermos absolutamente naquilo que a palavra de Deus diz. Porque é quando nós cremos que a palavra opera. Se nós crermos que nós estamos com o espírito de poder, que o poder de Deus, que é o evangelho, ele está em nós à medida que nós falamos e ensinamos as pessoas, Deus pode nos usar como usou os apóstolos. Não fuja daqueles que se apresentam como autoridade para fazer você se calar, pois eles não são nada diante da vontade de Deus, diante do poder de Deus. Vamos seguir? No versículo 21, chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado e mandaram buscar no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. 22 agora, 22 e 23. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e a sentinela nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Irmãos, imaginem essa cena. Os guardas vão nessa prisão que não se sabe ao certo onde ficava exatamente essa prisão, deveria ser um lugar muito próximo ao templo. Os comentaristas não são... eles não ousam dizer que esta prisão ficava dentro do templo, também entendem que a prisão Antônia, né, ou a fortaleza Antônia, que ficava ao lado do templo, que era ocupada pelos romanos, não deveria ser ali o lugar onde os apóstolos estavam, mas uma prisão pública ali nas imediações. Poderia até mesmo ser num determinado lugar no templo, mas nenhum comentarista afirma isso categoricamente. Mas esses soldados, então, vão agora, logo pela manhã, cumprimentam seus colegas ali, né? Esses guardas aqui são os guardas do templo, não são os romanos, eram levitas, né? Que estavam ali cumprindo com este papel. Então, eles viemos buscar aqueles baderneiros, aqueles arruaceiros, aqueles que estão promovendo a dissensão entre o povo, que estão enganando o povo, sei lá como se referiram. Por favor, vamos entrar.
destravam uma porta, entram ali no corredor, estão ali na cela 3, 4, 5, estamos usando a linguagem de hoje. E aí, irmãos, começam a abrir as portas, ou uma única cela onde deveriam estar os 12 ali, e nenhum deles está. E aí começa aquele desespero entre eles. Fulano, você viu onde eles estão? Alguém saiu com eles, levou no banheiro, fez alguma coisa? E nada. Nós passamos a noite toda aqui. Ninguém saiu das celas, ninguém entrou. As portas estão fechadas. O anjo entrou, abriu as portas e fechou as portas. E quando os guardas chegaram, eles não sabiam como explicar. E olha a reação no versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser a isso. Olha, irmãos, não é para menos. Você tem todo um aparato policial, uma estrutura de guarda, de manutenção de presos. Eles estão presos em celas com portas, estão acorrentados. E, de repente, 12 sumiram. Uma coisa é sumir um, outra coisa é sumirem 12. E eles ficam sem entender qual que é a reação deles, né? Eles ficaram perplexos, o versículo 24. Ou seja, eles estavam sem entender, estavam surpresos. E enquanto eles estavam tentando entender o que aconteceu, indagando um ao outro, será que foi corrupção? Será que pagaram para eles? Será que eles estão mentindo? Será que nós temos cristãos no nosso meio? Será que eles são do caminho agora? Enquanto eles diziam isso, irmãos, o versículo 25, neste íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo, fazendo o que, irmãos? Ensinando o povo. Vejam como o Espírito Santo quer enfatizar em ensino. A igreja ensina, a igreja doutrina. Doutrina é a mesma palavra usada aqui para ensino. Há uma ênfase maior quando se diz doutrina, por entender que seja um conjunto de ensinos. A igreja, ela está sendo aqui, né? O Espírito Santo está dizendo que nós que somos do Senhor, nós ensinamos as pessoas. Nós falamos a respeito daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós temos experimentado na nossa vida, por conta da palavra de Deus. Então, essa pessoa que chega e fala: olha, eles estão ensinando. A reação é imediata. O capitão, que deveria ser o capitão da guarda, que era o segundo na hierarquia do Sinédrio, logo após o sumo sacerdote, ele que tinha a responsabilidade de manter os apóstolos encarcerados, quando ele tem essa notícia, ele é o primeiro a sair, leva os guardas e vão aonde? No templo. Provavelmente não é dito aqui, mas no Pórtico de Salomão é o lugar que o texto, dentro do capítulo 5, nos leva a isso. Eles estão fazendo o quê? Estão ensinando o povo. Ensinando o quê? As palavras desta vida. Que vida? A vida eterna. E aí é dito, o texto nos diz, sem violência. Por quê, irmãos? Imagine o seguinte: os apóstolos estão fazendo sinais e curas, na nossa linguagem, à torta e à direita, não é? E todo mundo que é levado é curado. Imagine a quantidade de pessoas que estão aguardando serem curadas. Vamos imaginar, né? Vamos nos permitir isso aí. Aquela fila, aquela aglomeração para serem curados, as pessoas esperando, um reclamando de dor de cabeça, outro dor de coluna, um com problema estomacal, outro sem visão, um sem audição, outro sem poder falar, um coxo, outro paralítico. E eles estão promovendo as curas. E estes homens que estão ensinando aqui, eles fazem curas. Então, muito provavelmente, em pouco tempo, eles devem retomar as curas. Imagine você está numa fila aguardando ser curado. E você vê o primeiro ser curado, aquela alegria, os familiares comemorando, ele gritando, saltando. O cego que está do seu lado fala assim: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Fala: não, fulano de tal, jogou a muleta ali e foi curado. E aí você vê a guarda entrando e tirando os homens que vão te curar. Você acha que eles sairiam dali, irmãos?
Qual era o temor deles? Serem apedrejados pelo povo. O povo tinha admiração, eles contavam com simpatia, e as pessoas eram curadas. Como você vai mexer com esses homens? Como você, no meio de uma multidão que está ávida pelo ensino, pelas curas, que gosta dessas pessoas, que vê essas pessoas vivendo de uma maneira diferente, manifestando amor, caridade, vendendo os bens, caridade no sentido bíblico, né, que eu estou dizendo aqui, vendendo os bens, cuidando uns dos outros, e aí você tira esses homens, então o que eles fizeram? Não vamos usar de violência. Provavelmente, como você prende ou leva alguém de um lugar para outro sem usar violência? Só se você contar com a concordância de alguém. Os senhores poderiam nos acompanhar ali no Sinédrio? O sumo sacerdote gostaria de falar de novo com vocês? Pode ser? Irmãos, aqui, eu creio que Pedro e os apóstolos aprenderam que eles não deveriam resistir à prisão. Porque o Senhor, na noite que foi traído, disse assim: aquele que, quando Pedro tirou a espada, aquele que saca a espada pela espada será morto. E o Senhor não resistiu à prisão. Então, eles não resistem à prisão. Aqui, muito provavelmente, não havia um comunicado de prisão. Eles estavam sendo convocados, convidados, né, para estarem diante do Sinédrio. O sumo sacerdote quer falar com vocês. E eles partem, então, voluntariamente. Cientes, irmãos, cientes de que eles vão enfrentar a Suprema Corte de Israel e que eles estavam agora em flagrante desobedecendo uma ordem dada expressamente. E que todo o povo, e em especial os irmãos, a multidão dos crentes, sabia que eles estavam desobedecendo, porque quando, da primeira vez que eles foram levados diante do Sinédrio, eles disseram, eu vou ler para os irmãos Atos, capítulo 4, versículo 18. A primeira vez que Pedro e João, depois da cura, Pedro e João estão diante do Sinédrio, é dito o seguinte: chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Não falem e não ensinem no nome de Jesus. Foi a ordem do sumo sacerdote do Sinédrio. Esse Sinédrio foi o mesmo que promoveu o julgamento ilegal, injusto, feito à noite pelo Senhor. Tanto é que as duas vezes que Pedro e João, na primeira, foram presos, no final do dia, eles passaram a noite presos, não foram julgados e não foram levados no Sinédrio, porque era proibido. O julgamento de Jesus foi à noite, foi levado ao Sinédrio, foi levado diante do sumo sacerdote, violando as leis, e logo pela manhã ele já estava sendo conduzido a Herodes, depois a Pilatos, e dessa maneira nós vemos o que está acontecendo aqui. Agora, eles estão sendo conduzidos perante estes homens, que de alguma maneira estão sendo publicamente desautorizados pela ação dos apóstolos. E aí o que nós temos? O versículo 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os. Olha agora, irmãos, olha o tom do sumo sacerdote com eles. O Sinédrio, no julgamento, eles ficavam no meio círculo, né? Então, o sumo sacerdote logo à frente, a demais composição atrás dele, formando o meio círculo, e os que estavam diante do Sinédrio ficavam em pé diante deles. O sumo sacerdote se volta a eles dizendo o seguinte: expressamente vos ordenamos. Vocês tinham uma ordem expressa. Não ensinem neste nome. O sumo sacerdote sequer ousa mencionar o nome de Jesus. Ele não quer mencionar esse nome diante do Sinédrio. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, encheste
Jerusalém, da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Olha o que aconteceu, irmãos. Eles têm uma ordem para se calar. Vocês não vão falar e não vão ensinar no nome de Jesus. Os apóstolos obedeceram? Os apóstolos temeram por suas vidas? Os apóstolos retrocederam? Os apóstolos foram infiéis à determinação do Senhor, que havia dito que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E agora eles estão diante dessa acusação. Vocês foram desobedientes. Mas o que chama mais atenção, irmãos, é que o desobedecer às autoridades impostas, ou às autoridades humanas, que estão em um movimento contrário à vontade de Deus. Ou seja, é a única ocasião que nós devemos desobedecer uma autoridade civil, uma autoridade instituída por Deus, quando esta autoridade ensina ou determina contrário à palavra de Deus, à autoridade de Deus, o ensino de Deus. Então, se alguém nos proibir de ler a Bíblia, nós vamos continuar lendo a Bíblia. Vamos nos sujeitar à punição. Se vier de algum tempo, isso deve acontecer. Deve haver uma restrição cada vez maior ao ensino bíblico que fere a mentalidade dessa sociedade moderna, desviada de Deus, os valores dessa sociedade caída, que está sendo guiada por Satanás, tem se levado e tem cada vez mais trazido objeção ao ensino bíblico, e em algum tempo, em outros países, isso já é claro, mas nós devemos ter uma restrição a muitos ensinos bíblicos por se oporem àquilo que essa sociedade caída entende como padrão de conduta, de convívio, de relacionamento. E se isso acontecer, aí cada um de nós vai ter que verificar se nós vamos agir como os apóstolos, no espírito de poder, testemunhando, desobedecendo claramente uma determinação que afronta a palavra de Deus, podendo ser preso, ser condenado, sofrer punição. Em alguns países, os irmãos sabem que é proibido falar no nome de Jesus, ensinar o evangelho sob pena de morte. Isso acontece agora. E é exatamente contrário à determinação de se calarem. Olha a expressão de descontentamento do sumo sacerdote. Contudo, encheste Jerusalém dessa doutrina. O sumo sacerdote está dizendo assim: ficou insuportável andar em Jerusalém. Fui no açougue outro dia, o açougueiro estava falando que Jesus ressuscitou. Minha mulher foi no salão de beleza, falaram que Jesus, ele não somente ressuscitou, mas foi ascendido à destra de Jeová, e Jeová o fez Senhor sobre todos os homens. Meu filho pegou o Uber, e o Uber disse que, no nome de Jesus, as pessoas estão sendo curadas. Vocês estão em todo lugar. Vocês estão ensinando todas as pessoas. Jerusalém está tomada dessa doutrina de vocês. Isso, irmãos, era algo que não somente provocava inveja, mas mostrava que Deus estava com os apóstolos, com a igreja, e que o sumo sacerdote, ou o sinédrio, já não representava e não servia mais a Deus, e Deus estava fazendo com que as coisas que se dizem sábias deste mundo são ridicularizadas pelas coisas que são reputadas loucas. Esses homens sem reputação, desconhecidos ou desprezados, muitos galileus, agora ascenderam de uma tal maneira e Deus está do lado deles. Vamos seguir? Versículo 28. Então Pedro e os demais apóstolos afirmam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós chegamos aqui ao ápice, né, dessa porção de hoje. O que o Espírito Santo nos coloca é que há uma necessidade de nós definirmos como a nossa vida será. Que tipo de vida cristã nós vamos ter? Uma vida que importa obedecer a Deus, e toda obediência a Deus traz um custo para nós, desafia o nosso bem-estar, desafia o nosso conforto, desafia a nossa aceitação na sociedade. Ser obediente a Deus nos coloca numa posição contrária ao cosmos, ao mundo. A irmã orava dizendo que o mundo nos odeia porque odiou o Senhor. Mas nós não odiamos as pessoas. Nós amamos as pessoas com o amor de Deus e servimos as pessoas com o evangelho da vida, para que elas experimentem a salvação que há em Cristo Jesus. E quando Pedro coloca isso, Pedro está dizendo assim: vocês sabem que desde o Antigo Testamento não há opção ao homem quando Deus fala com ele ou quando a palavra de Deus determina algo. Só há uma opção: obedecer. Êxodo 19:5 diz: agora, pois, Deus falando a Moisés, quando está para dar a lei, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Olha que Deus está estabelecendo com o povo, né, que havia sido libertado do Egito, estava agora no deserto sendo guiado por Deus. Então sereis a minha propriedade peculiar. Qual a condição? Essa é uma aliança condicional de Deus. A aliança com Abraão não foi condicional, mas a aliança com Moisés é condicional. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. O que Deus estabelece, o que Deus quer dos israelitas, obediência. 1 Samuel 15:22, texto conhecidíssimo. Porém, Samuel diz: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Pedro diz para eles: nós não temos opção. Deus nos determinou que nós devemos ensinar toda a palavra dele, a palavra da vida, ao povo. E é isso que nós estamos fazendo. Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Pedro, diante do sumo sacerdote, diante do sinédrio, sabendo que ele poderia ser punido ali, já pela desobediência, agora, irmãos, ele diz o seguinte: este que vocês mandaram matar, Deus o ressuscitou. Pedro vai fazendo este contraponto. A ação dos homens guiados por Satanás e a ação dos homens guiados por Deus. Deus, o Deus de nossos pais. Então Pedro diz assim: Jeová, Deus, Pedro traz essa familiaridade, faz com que eles reconheçam de que a desobediência deles não é qualquer Deus, não é um Jesus qualquer, mas é o escolhido ungido de Jeová, a quem todas as escrituras, o Antigo Testamento, faz referência e diz que haveria de vir. Então Pedro chama a consciência a eles: o Deus de nossos pais, Pedro como judeu, ressuscitou a quem vós matastes. Vocês são assassinos. Vocês penduraram no madeiro. E Pedro está dizendo assim: vocês utilizaram o modo de punição dos romanos, que é prender no madeiro, crucificar no madeiro, porque na nossa lei, em Deuteronômio, está dito que todo, Deuteronômio 21:23, que todo que for pendurado no madeiro é maldito. Vocês quiseram que o povo entendesse que Jesus era um maldito,
que ele não tinha parte com Deus, e que sequer poderia ser aceito no céu, porque ele havia sido maldito de Deus na terra. Pedro faz uma denúncia, irmãos, com poder. Pedro, os apóstolos, né? Correto falar os apóstolos, fazem essa denúncia com tamanha ousadia, tamanha intrepidez, que nos faz pensar como nós temos vivido nesses dias. É a sociedade que tem nos mandado calar, que tem te mandado calar. O teu ambiente de trabalho, claro que isso exige sabedoria. Nós temos nos calado porque os sites, os artistas, os influenciadores dizem e pensam outras coisas. Os grupos feministas, masculinos, os grupos tais e tais têm dito ou feito aquilo, e isso tem nos calado. Irmãos, se nós não nos levantarmos pelas Escrituras e sabendo que nós temos uma única regra de fé, um único caminho a seguir, que é toda a palavra de Deus, nós não podemos excluir nenhuma. Claro, né, quando a gente diz isso, aquilo que ficou na lei cerimonial, mas o restante, nós devemos seguir toda a palavra de Deus. E aí Pedro, então, diz o seguinte: Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe, ou seja, a um governo. Jesus, ele se tornou príncipe, se tornou líder, se tornou governante e salvador. Salvador de quem? De vocês. Pedro está aqui novamente anunciando ao Sinédrio a possibilidade, pela pregação do evangelho, deles se converterem, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Israel tem uma oportunidade em Cristo Jesus. Não é mais em qualquer outro nome, não é seguindo isso ou aquilo, não é a lei. A salvação hoje está para Israel em Cristo Jesus. O príncipe, aquele que fala e seus súditos obedecem. E Israel tem a possibilidade de arrependimento e remissão de pecados. E aí ele finaliza dizendo, irmãos, o 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Os apóstolos dizem, nós vimos e presenciamos e estivemos com ele em tudo. Nós vimos ele sendo batizado, nós vimos ele recebendo autoridade, nós vimos ele ensinando, fazendo milagres, nós vimos ele curando, nós vimos ele expulsando demônios, nós ouvimos a voz do alto dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Nós vimos ele sendo assunto, levantado aos céus, né? Lucas 24, eu vou ler rapidamente para os irmãos, diz assim, então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, os apóstolos estão dizendo para o Sinédrio, nós vimos e somos testemunhas de tudo. E nós estamos aqui, agora, junto com o Espírito Santo, dando a oportunidade de arrependimento e remissão dos pecados, se vocês obedecerem. Quem não obedece, não experimenta a salvação. Por isso, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer já está condenado. E finalizo aqui, irmãos, terminamos a exposição, só para nós meditarmos e pensarmos a respeito disso aqui. Nós somos levados pelo Espírito Santo a ver como os irmãos, nos primórdios da igreja, nos primeiros anos, a maneira que eles viviam. Eu não sei se Pedro apresentasse o esboço para nós do que ele falaria para o Sinédrio, nós deixaríamos Pedro falar para o sumo sacerdote que ele era um assassino, que ele era alguém que tinha inveja, alguém que articulou e planejou a morte de Jesus, e que sim, o sangue de Jesus estava sobre ele, sobre todo o povo, porque o povo disse, né? Caia sobre nós o sangue deste inocente. 40 anos depois da morte de Jesus,
Jerusalém foi destruída. Estima-se que mais de 500 mil judeus morreram naquele ano. Nós temos toda a situação gravíssima, né? Mais 6 milhões de judeus morreram nas mãos de Hitler. E nós vemos uma porta aberta por Deus a todos os homens, inclusive os israelitas, que eles creiam e se arrependam e confessem que Jesus Cristo é o príncipe, é o Senhor, o Salvador. Mas para isso a igreja precisa se levantar, irmãos. Nós precisamos ser estes que estão com a boca aberta diante das pessoas. Eu não sei qual é o teu sinédrio, qual é o meu sinédrio. Eu não sei o que te dá vergonha, mas eu sei que o Espírito Santo é o Espírito de poder que está sobre cada um de nós. Que Deus nos leve, irmãos, a considerar e a meditar nas palavras e aquilo que os irmãos viveram, para saber que esse mesmo Espírito, que essa mesma igreja está há 2000 anos na Terra com uma missão de levar o Evangelho para os de fora, e uma vez que eles creem no Senhor, serem ensinados em todo o conselho, em toda a palavra desta vida, para que esta igreja seja conformada à imagem de Cristo, que esta igreja se adorne, que essa igreja se prepare para o encontro com o seu noivo, e que haja no coração dessa igreja um anelo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Termino com as palavras do apóstolo Paulo, de 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Nós devemos ser esses que estamos com o coração cheio. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso que o sumo sacerdote disse, né? Vocês encheram essa cidade. Irmãos, que nós possamos encher as fábricas, as escolas, as academias, os meios de transporte. Que nós possamos encher primeiramente o nosso coração com as palavras desta vida. Se nós não estamos dedicados à leitura, teu coração não está cheio da palavra desta vida. Você está sem a autoridade do Espírito, está sem o poder. Provavelmente o Espírito Santo está apagado, está entristecido, porque se não há abundância na palavra, nós estamos distanciados. Se não há o convívio entre os irmãos, se nós não estamos sendo fortalecidos, admoestados, se não há troca de dons, serviço de dons, se nós estamos distantes dos irmãos, há uma estagnação espiritual. Se a tua casa não está cheia da palavra, dificilmente há um ambiente que reina a paz, que o Espírito Santo é abundante, que há prosperidade. Que nós sejamos levados nessa noite a sermos tomados desse desejo de buscarmos encher o nosso coração para podermos transbordar para os irmãos, para os nossos familiares. Que o coração de cada um dos irmãos nessa noite seja instigado pelo Espírito Santo e que haja um meditar, um refletir sério diante do Senhor sobre como nós, Assembleia do Senhor, temos nos portado nesses dias, o que nós temos feito para o avanço, o crescimento da igreja, a expansão da igreja, do seu reino, e o que nós temos feito para o crescimento dos irmãos, o amadurecimento dos irmãos. Que o Espírito Santo nos encha de gozo, porque é esse Espírito que nos consola, que nos guia, que nos leva a toda a verdade e que nos faz testemunharmos do Senhor. Que a graça seja com todos. Creio que nós podemos orar, se algum irmão quiser rapidamente, 1, 2, 3 irmãos.